Gravando? É isso, glória a Deus. Então, continuaremos as nossas aulas de pneumatologia. Semana passada, só revisando, nós falamos dos símbolos do Espírito Santo, né? Que é o azeite, o fogo, a água, a pomba, o vento. Faltou mais algum? Água, azeite, pomba, água, azeite, pomba, fogo, vento, azeite. Como? O selo do Espírito Santo e o azeite, o óleo. Então, e aí a gente encerrou justamente nesse slide, onde falaremos da natureza, pessoa e obra do Espírito Santo. Glória a Deus, vamos ver se chega mais perto. Às vezes ele não responde. Então, eu vou fazer a leitura do slide para os irmãos. Aleluia. A natureza do Espírito Santo. Independente dos nomes ou dos símbolos utilizados para o Espírito Santo ao longo da Bíblia, é teologicamente correto concluir que em nada o Espírito Santo difere de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele não é diferente de Deus. Ou seja, ele tem a mesma natureza de Deus Pai, a mesma natureza de Jesus Cristo. São três pessoas que coexistem em uma pessoa com o título de Deus. Esse é o Espírito Santo. Vamos fazer, para dar base bíblica a esse trecho, vamos fazer a leitura de Atos capítulo 5. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34. Se o professor não errou a referência, né, que às vezes é tanta coisa. Um deles, porém, não é 34, gente, perdão, é Atos 5, 3 e 4, tá vendo? Já estava lendo errado, não li a vírgula. Tem uma vírgula. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Né? Então, olha só que gravidade que o Ananias fez. É bem claro aqui que Lucas deixa nesse registro que o Ananias, ele não mentiu para os homens ali. Ele mentiu para o próprio Espírito Santo, para o próprio Deus. Em Atos 21, 11, vamos ver também o Espírito Santo sendo citado no mesmo patamar de Deus. Atos 21, 11. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Então, o ato de declaração do Espírito Santo já é mais uma característica do Espírito Santo como uma pessoa e não como uma energia. Essa natureza de pessoa, ele declara, né? Olha só, o Espírito Santo declara.
Esse declarar é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força, não é um tipo de manifestação. Lembra lá atrás sobre o artigo O, na aula que nós vamos, o artigo O, que ele qualifica, ele dá uma distinção ao Espírito Santo, que ele é um espírito diferente do espírito do homem, esse artigo O reforçando, o Espírito Santo, não é um Espírito Santo, ou algum Espírito Santo, é o Espírito Santo. E em Mateus 12, 28, 32, glória a Deus, Mateus, capítulo 12, verso 28, ao 32. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então esse é o famoso caso que nós comentamos da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí tem um agravante naquele contexto. Eles blasfemaram contra a ação do Espírito Santo através da própria pessoa de Jesus Cristo. Foi um outro agravante daquela época. Então, mais uma vez, o Espírito Santo sendo colocado no mesmo patamar de Deus. O Espírito Santo como uma pessoa. Amém? Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Vamos para o próximo slide. Ó, tá travando. Gente, isso aqui é de... Alguém... acho que foi. E agora, olha só que legal lá. Olha o Sócrates ali, o barbudinho. A fórmula do saber é aprender a fazer perguntas. É um parafraseado do Sócrates. Então a gente leu essas passagens que eu li agora em Atos e em Mateus. Vamos responder essas perguntas. Por quem Jesus expulsava os demônios? Nós acabamos de ler. Quem é que? Pelo Espírito Santo de Deus. É importante a gente ter esse entendimento. Estudar a Bíblia, ela é feita nos detalhes. E construir a nossa fé através do estudo bíblico é trazer o entendimento desses detalhes. O Espírito Santo como agente principal do ministério de Cristo. É mais ou menos assim. Olha, Jesus fez o que fez porque era Jesus. É muito fácil pensar dessa forma, não é verdade? Mas quando eu começo a entender que Jesus fez o que fez pelo Espírito Santo de Deus, e esse mesmo Espírito agora habita em mim, e Jesus há uma promessa de que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, isso começa a me trazer um outro entendimento. Eu começo a entender o que agora? A obra de Cristo não acabou nos apóstolos e nem em Cristo. Agora essa obra, ela vai continuar. Conectando com a missiologia, entender essa ação do Espírito Santo no ministério de Cristo é entender que ela continua até hoje. É um dever meu como igreja ser ferramenta do Espírito Santo na minha geração. A igreja, ela é responsável pela sua geração. E esse é um spoiler que eu vou desenvolver essa ideia num livro que eu já estou escrevendo.
que chama-se Igreja Gerativa. A igreja que é responsável pela sua geração. Eu estava assistindo, né, uma ministração, e eu achei interessante que o pastor que estava ministrando, ele falava, ele era até um africano, ele falava assim que os sinais, eles continuam, os milagres também. Aí ele disse assim, porque Jesus não abriu falência, ele continua no negócio da cura, dos milagres, dos sinais, esse negócio continua ativo através da igreja. Eu achei isso muito interessante, ele fala assim, ele continua no negócio de fazer essas coisas acontecerem. Eu vou botar uma pulga atrás da orelha de vocês, que conecta um pouco com isso. Levanta-se muita questão, e os povos da América antes da colonização? Como que eram salvos? E as pessoas que morreram, né, antes de chegar o evangelho nelas? E eu vi um evangelista apologeta, que ele falou algo muito interessante, que os mistérios sobre Deus se relacionar com a humanidade, que ainda não teve o alcance do evangelho, é algo que é pouco estudado e difícil de ser estudado. E ele usou um exemplo maravilhoso. Abraão encontra um sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Não tinha lei, não tinha tabernáculo, Moisés nem sonhava em aparecer, e já existia um sacerdote, sabe-se lá de onde, que não era da linhagem de Abraão. Então já se vê um relacionamento do Espírito Santo de Deus diretamente com o homem, e esse relacionamento continua até hoje. São os relatos que nós vemos, por exemplo, em países onde o evangelho é praticamente inacessível. Pessoas que dão testemunho de que um anjo anuncia o evangelho, ou anuncia uma orientação, vai lá que vai ter um homem que vai te anunciar o evangelho da salvação, né? Então, o próprio Paulo, o apóstolo, foi evangelizado por Cristo. Então, são coisas que vão além do nosso entendimento, que vão de encontro com essa ação do Espírito Santo até hoje, essa continuação de ação, de milagre, de poder do Espírito Santo na terra. Ele está agindo até hoje, em todo momento. Que a gente fique com essa curiosidade, né? O Espírito Santo agindo em povos que são inalcançáveis, porque ainda há povos inalcançáveis, e nós temos que orar por esses povos, para que eles sejam alcançados pela salvação do Evangelho. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Respondemos na semana passada, né? Algumas coisas caracterizam essa blasfêmia. Uma delas é a resistência à graça de Deus, né? Há quem diga que ela é irresistível, há uma linha teológica, mas não é nisso que eu quero entrar. Isso é uma coisa lá para o avançado, lá mais para frente. É um debate que eu sempre falo, fujam disso, que não leva a nada. Mas a resistência ao recebimento do perdão, a pessoa, eu não sou digno, ou a rejeição do ministério do Espírito Santo na vida de Cristo, quando ele já estava encarnado em terra, também aquilo foi um agravante para eles. Então há esse tipo de contexto, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que Deus matou Ananias e Safira ainda no tempo da graça? Essa é mais difícil de responder. Quem se arrisca? Por quê? Se é o tempo da graça. Alguém? Eu acredito. Pois não. Que Ananias e Safira, eles eram curiosos. Eles estavam lá no meio. Entendeu? Mas eles não tinham, de fato, tido um encontro com Cristo. Talvez estavam ali e vendo todo aquele movimento, eles, não vou participar disso. Só que eles não tinham percebido não onde eles tinham se enfiado, né? A ação ali era realmente, era Deus presente, e Deus estava vendo o coração deles, sabia que eles não tinham nada de Deus ali. Vamos explorar essa... Mais alguém para complementar com a resposta da pastora Célia, por gentileza? Não tenham medo de errar, gente, a gente está buscando esse conhecimento. Mais alguém? Mais ninguém? É interessante, pastora, porque estava ali o agir de Deus pessoalmente.
Sobre eles serem curiosos ou não, isso é uma interpretação que nós podemos supor, mas a Bíblia não nos deixa claro. Agora, o que é clareza, que você comentou que foi muito interessante? Essa ação atual do Espírito Santo no ministério apostólico. Resumindo, serviram de exemplo para a história da humanidade. Famoso exemplo. Eles mentiram para o Espírito Santo. Eles mentiram. Eles chegaram ali na cara do apóstolo como se, eu vou enganar o apóstolo, e o que eles fizeram praticamente é a mesma coisa que fizeram com Jesus. Esqueceram que quem estava sobre o ministério apostólico era o Espírito Santo. Blasfemaram do Espírito Santo. Ali foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que não houve o perdão, foram fulminados ali na hora, a alma deles ali foi expirada naquele momento. E ali é um exemplo que causou temor. Vamos ler o trecho? Está em Atos 5, só para a gente pegar o contexto dessa passagem, que ela é muito importante. Porque por descuido da nossa natureza, muitas vezes fazemos a obra de Deus relaxadamente. Relaxadamente. E essa passagem, ela nos causa esse temor. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Eu vou ler desde o começo para a gente pegar o contexto completo. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Vendi uma casa por 100, falei que vendi por 50 para ficar com parte do dinheiro. Amém? Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Olha a esposa como ferramenta do diabo. Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Agora, olha que interessante, um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, a sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Oportunidade de graça sobre a vida dela se arrepender. Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Provaram o Espírito do Senhor. Vamos falar um português claro aqui, que usa-se muito aí na rua? Testaram a febre do Espírito Santo. Vamos ver até onde vai essa revelação, esse dom, né? Vamos ver até onde o Espírito revela para esse Pedro, quem é esse camarada. Aprova o Espírito do Senhor. Veja os jovens que sepultaram seu marido. Estão logo ali perto da porta e também levarão você. Já pensou, gente? Vamos fazer uma leitura literária? Olha ali aquele pessoal ali, está vendo ali o Luizinho, o Pedro e o Felipe ali na porta? Então, acabaram de sepultar teu marido e vão sepultar você também. Olha a situação. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Você vê que foi o exemplo dado. Era a igreja que estava começando. A igreja que estava... Isso, por favor. Então Deus precisava blindar esta igreja, porque é o início dela.
Se ela cresce, ela nasce e ela cresce debaixo de mentira, ela vai debaixo de mentira até o final. Então Deus blinda essa igreja, entendeu? Dizendo assim, a igreja, ela tem um dom, ela tem quem age, o Espírito Santo. Entendeu? Eu vou blindar ela, eu vou blindar essa igreja, porque ela está iniciando, tem que começar certo. E aí eu coloco nessa igreja iniciante o demônio. É isso. Para que saibam que essa igreja Como se fosse um padrão de justiça e de santidade. Aí o que não acontece hoje? Porque essa igreja está formada. Agora você vê, por que eu citei a expressão curioso? Porque se a gente ler os capítulos antes, diz que eles vendiam suas propriedades, eles tinham tudo em comum, eles repartiam tudo. Os curiosos estavam lá, mas a gente não precisa fazer igual, vamos fazer do nosso jeito, entendeu? Só que eles esqueceram que, além dos apóstolos, tinha alguém mais ali, o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus. Já sabia a intenção dos dois. Sabia que toda a congregação, eles vendiam de fato, eles eram liberal de fato, eles faziam com o coração de fato. Mas aqueles dois, o Espírito Santo já sabia que eles iam fazer diferente. Eles brincaram com o fogo, literalmente, né? Falta de conhecimento, olha só que interessante. Falta de conhecimento de Deus na própria revelação da Torá, dos profetas e dos históricos, porque eles tinham acesso a isso nas sinagogas. Então falta desse conhecimento, porque a Torá, os profetas e os históricos deixam isso muito claro no Antigo Testamento, e falta de conhecimento do próprio ministério de Cristo, que foi pregado através da vida dos apóstolos e dos sinais que estavam se concretizando na igreja naquela época. Então brincaram com fogo, procuraram. Por que é importante respondermos essas questões na pneumatologia? Tá? Porque ao responder essas questões, conseguimos compreender o peso de nossas ações diante do Espírito Santo, o seu agir ao subjugar o reino de Satanás, e como é específico a forma que a Bíblia define o Espírito Santo como Deus. Por isso que essas perguntas devem ser respondidas, principalmente, Graça está aqui, professora de discipulado, principalmente para os discipulandos, para que haja esta concepção do que é o Espírito Santo de Deus e quem é o Espírito Santo de Deus. A gravidade, muitas vezes, por própria literatura nossa, de Café com Deus Pai, Bom Dia ao Espírito Santo, né? Nada contra quem leu, mas acabamos um pouco banalizando isso, e nós temos que entender que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Amém? Dúvidas? Vamos para o próximo slide. E aí nós vemos no Espírito Santo os atributos de Deus, dando base para o Espírito Santo como pessoa. Gente, parece que é coisa óbvia, porque nós congregamos em uma igreja que acredita na Trindade. O nosso credo de fé é que o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai são três pessoas diferentes que subsistem em uma pessoa de Deus. Nossa declaração de fé é essa aqui na Cristo Reina. Mas tem muita gente que é ignorante do assunto. E isso é principal, isso é coisa que é primordial para a construção da nossa fé e da nossa salvação. Amém? Então, o Espírito Santo onipresente, lá no Salmo 139. Vamos lá no Salmo 139. A onipresença do Espírito Santo de Deus. É lógico que se a gente buscar pela Bíblia, teremos inúmeras referências, gente. Então a gente coloca uma, duas para dar uma base, mas eu estimulo os irmãos a pesquisarem mais referências bíblicas que vão de acordo com o estudo,
tá? Isso vai dar mais estrutura para o estudo de vocês. Não permitam que pare apenas aqui nas aulas. Então, vou ler o Salmo 139. Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo, quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois os teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Que salmo maravilhoso, né? Que conversa com o Espírito Santo, que conversa com Deus. Quem pode fugir da presença de Deus? Quem é que pode fugir dessa presença? Isso é maravilhoso, gente. João 14, 16 e 17, onipresença também do Espírito Santo de Deus. Evangelho de João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Onipresença. É o Espírito da verdade, que sabemos que é um dos títulos do Espírito Santo de Deus. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, convosco, agora e depois estará em vocês. Lindo, né? Pois não. Essa parte que esse livro aí, o mundo não conhece. O mundo não pode receber, pois não vê. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e não conhece. Não conhece. Cara, esse versículo é muito profundo. Por favor, pastor, desenvolva. O mundo não pode receber. Deus está falando. O mundo não pode receber. Não há condições do mundo receber. Por quê? Porque o mundo não conhece ele, né? E nem sabe quem ele é. Aí, uma pessoa da igreja cria um relacionamento com uma pessoa lá de fora e diz:
Mas ele é uma pessoa boa. Mas ele é bonzinho. Ele não fuma. Ele não bebe. Ele é bom. É um bom filho. Então, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio. Mas você tem o Espírito Santo. Só falta ser crente. Só falta ser crente. Mas não é. Por que não é? Porque ele não tem o Espírito Santo. E quem convence é o Espírito Santo. É aí que entram as grandes batalhas na vida de um homem, de uma mulher, que faz escolhas lá de fora. Ele é boa pessoa, ele é uma boa moça. Foi criada numa família, ele foi criado trabalhador, mas ele não tem o Espírito Santo. Ah, imagina, é uma pessoa tão boa. Mas não é eu que estou dizendo. É a palavra que está dizendo. Que ele não pode receber porque não o conhece. E se não o conhece, não tem. Você, que está na igreja, e tem o seu defeito, é muito melhor do que muitos crentes dentro da igreja. Mas não é mesmo. Porque você, mesmo com o seu defeito dentro da igreja, você tem o Espírito Santo. Exatamente. E esse Espírito Santo, a qualquer momento, te convence. Lá fora, ele não pode ver porque não o conhece. E isso vai além de relacionamento de homem e mulher. Isso vai para a sociedade, amizades, círculos de amizades. Isso é muito, essa reflexão que o pastor trouxe, é uma reflexão para carregar, porque a gente pega aquele versículo do Paulo, do jugo desigual, e aplica só para casamento. E aquilo é para amizade. Aquilo é para tudo. Você vai abrir uma empresa, quem é teu sócio? Eu vou abrir com sociedade. Não há problema nenhum em abrir uma empresa em sociedade. Grandes empresas funcionam em sociedade. Mas quem é teu sócio? Qual é o princípio de vida do teu sócio? Quais são os valores que esse teu sócio tem? E acima de princípios e valores, qual é o espírito que guia esse teu sócio? Pois não, pastora. E aqui diz assim que já começa dizendo que é o espírito da verdade. Aí, por que diz que não vê? Porque quem não tem espírito não vê a verdade. Está envolvido em, às vezes, tantas coisas que parecem verdade, mas como ele não tem o espírito da verdade, então não vê que aquilo é um engano. Exatamente. É uma reflexão. Anotem, eu vou mandar antecipado o link, vocês vão ter acesso aos slides. Vocês vão ter até as aulas futuras. Eu recomendo não ver o spoiler, se prende no que eu vou mandar, para vocês irem anotando isso e irem estudando isso em casa. Porque é importante. Interessante que ele fala, não o conhece. Quando nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos a Cristo. E aí sim nós conseguimos receber o Espírito Santo. É conhecendo o Espírito Santo, na manifestação escrita do Evangelho, que ele vem e traz vida sobre a minha vida. Por isso que Romanos fala que é necessário que ouçam o Evangelho, para que o Espírito Santo venha agir na mente deles, para que sejam convencidos. E aí, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo entre na vida deles. Onisciência, Isaías capítulo 40, versículo 13. A onisciência do Espírito Santo de Deus. Essa é a pessoa do Espírito Santo que nós estamos estudando. Até então tínhamos estudado a sua identidade, como que ele é identificado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Agora estamos estudando o Espírito Santo como uma pessoa que age, que tem vontade, que fala, que tem inteligência, que é Deus. Isaías 43. Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém?
Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Meu Deus. Aí eu vejo, e eu vou fazer uma crítica dura a essas teologias coach que está entrando na igreja, que é humanismo puro, que a resposta está dentro de você, que é você vai gerir o teu tempo, vai gerir as tuas emoções, vai gerir o teu ministério, né, pastor? Pastor, vou te dar uma fórmula, tua igreja vai de 100 a 1000 membros em um mês, pastor. Você vai fazer aqui os 10 passos do crescimento cristão. Sabe, crente que dá audiência para uns camaradas, que eu não vou citar o nome, porque vai que esse vídeo lá vai cair, mas vocês sabem quem, que está por aí. Pelo amor de Deus, gente, fujam de coach. Um certo teólogo disse: quando soube a palavra, entra o entretenimento. Quando Some a palavra, Quando some a palavra, o entretenimento tem que entrar. E é o que está acontecendo. é o que está acontecendo. A gente põe o entretenimento. Nós temos o melhor coach de todos. O Espírito Santo de Deus. Nós temos um hábito de colocar o Espírito Santo de Deus nos serviços de igreja. Vou usar teu exemplo, tá, Fernanda? Fernanda, líder dos diáconos, reúne os diáconos. Senhor, venha direcionar esta reunião, venha dar direção, me ajuda a gerir esse corpo de diáconos, como o que falar e tal. Corretíssimo. Mas será que nós fazemos isso em tudo na nossa vida? Senhor, estou na faculdade, preciso bolar um plano de estudo, gerir o meu tempo para estudar. Como me ajuda, Senhor, me dá uma orientação de como que eu devo fazer isso. Orar a Deus. Senhor, eu vou investir aqui, eu vou comprar um veículo. Me ajuda. Eu devo dar um sinal de X ou um sinal de Y? Eu devo parcelar em 48 ou em 56? O que é melhor eu fazer, Espírito Santo? Espírito Santo, eu vou abrir aqui uma filial da minha empresa. Qual que é o melhor lugar? É lógico que usaremos das ferramentas humanas para nós nos orientarmos. Mas, quando eu tenho a fé que o Espírito Santo vai me capacitar com essas ferramentas humanas para fazer uma gestão melhor de tudo na minha vida, tudo muda. Agora eu criei esse hábito, eu vou estudar inglês. Senhor, abra minha mente. O dom de línguas, que não seja apenas língua estranha, mas que seja o dom de diversidade de língua também para línguas humanas. Abre o meu intelecto para entender. Senhor, abre os meus ouvidos e me faz entender o padrão desse idioma. Eu estou usando a minha fé para Deus manifestar como um dom espiritual também na minha vida, e um dom que vai ser permanente eu exercendo ele. Nós temos que aprender a buscar isso. Essa parceria. O Espírito Santo como o seu verdadeiro guia. O guia. E muitas vezes nós não temos esse entendimento. Senhor, eu devo ir a tal lugar? Senhor, eu devo fazer isso? O que me espera? Começar a colocar Deus diante disso. Eu quero ler aqui uma passagem que eu sempre volto nela. Por favor. Os artífices da obra do tabernáculo. Êxodo 31. Eu ia citar isso aí, por favor, pode. Depois fala o Senhor a Moisés dizendo: o Senhor falou a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Uda, filho de Judá.
e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, com todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavamento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavoro. E aí continua falando. E aí um dia eu estava assistindo no YouTube sobre os judeus, algumas coisas que eles trabalham, e dizem que os melhores joalheiros são os judeus, são o povo de Israel, porque essa unção permanece sobre eles. E aí a gente vê a Gaster, essas grandes lojas de grandes marcas de joias, tudo judeu, porque esse espírito permanece. E quem estava fazendo essa administração, disse que quando o Senhor ele derrama essa unção para inventar invenções sobre uma pessoa, aquilo vai para as gerações futuras daquela pessoa, porque o Espírito ele permanece. Então você está falando aí de essa direção, e é mais do que legítimo a gente fazer isso. Total. É legítimo. Total, ó. Porque ele aqui está dizendo para inventar, o Espírito de Deus está para inventar invenções. Pesquisem a religião dos inventores. Eu vou usar o meu exemplo da licenciatura em letras. O pai da didática moderna, o homem que sistematizou a didática como uma ciência, era um pastor protestante. João Amós Comênios. Por perseguição, sua biblioteca foi queimada. A mulher que desenvolveu a enfermagem moderna cristã, me falha a memória o nome dela agora. Se vocês procurarem as colaborações do cristianismo para a história da humanidade, vocês vão ver muita coisa que faz a diferença hoje em dia. Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Que mudou a forma que a humanidade trabalha. Temos que quebrar em nome de Jesus esse conceito de que o cristão é ignorante. Eu admiro o que o pastor faz aqui com os jovens, de incentivar a faculdade, de falar assim, tá a faculdade à noite, não dá para vir no culto? Show de bola. Quantas vezes eu falo, pastor, não dá para falar na quinta, porque eu tenho atividade da faculdade, está puxado essa semana. O pastor só fala assim, amém. Amém. Não me coloca nenhum peso. E faz isso com qualquer irmão que queira estudar, não só faculdade, um curso técnico, um curso livre. Temos uma igreja que incentiva o estudo. Estudem. Eu tenho um conceito na minha cabeça, que eu aprendi estudando teologia, que a teologia, a Bíblia, ela tem tudo que diz respeito à nossa fé, para a salvação do homem. E a ciência é uma extensão disso na nossa vida. Como assim a ciência vai salvar? Não. A ciência, ela só estende mistérios que estão na Bíblia, ela só vai revelar alguns mistérios que estão na Bíblia. Então, a molécula da água, ela vai revelar a natureza da água, como que a natureza funciona, e ela vai concordar com aquilo que está na Bíblia. Se vocês pegarem teorias científicas que vai contra o que está na Bíblia, a maioria é tudo biruta. A maioria é tido como doido. Então... Eu estava ouvindo testemunho de um pastor, eu não lembro o nome dele agora, e ele dizia que ele dava graças a Deus pelo pastor que era o diretor dele. Ele morava numa cidade e o pastor morava numa outra cidade. E uma vez por semana, o pastor saía da cidade dele para ir até a cidade desse pastor para dar discipulado para ele. Tá? Uma pessoa. Ele era jovem. Olha. Ele ficou 3 anos dando discipulado para ele. Ele morava numa cidade e levava 2 horas para chegar na cidade daquele menino que estava dando discipulado. 3 anos ele deu discipulado. Aí eu me lembrei da graça, entendeu? A nossa persistência. Então, quando eu ouço essas coisas, e
Aí eu vejo, esse grupo aqui, podia ter um pouquinho mais. Eu só chego a uma conclusão. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. O resultado e o fruto de tudo isso não é agora. É lá na frente. Entendeu? De repente, em 2 pessoas, mas vai. Se tiver um aqui, a gente vai dar aula. Reforçando que a graça sempre manda no grupo. É claro que vocês fazem muita falta. Todos os professores se alegram de ver uma sala cheia, de ver uma igreja cheia, que busca o aprendizado, até porque nós que ensinamos, nós buscamos o ensino primeiro. E a gente, só Deus sabe, né, Célia, ô Graça, como a gente explode de alegria por dentro, de receber algo da parte de Deus e poder ministrar, compartilhar isso com os irmãos, de não reter, de não ter o medo ou a inveja, eu não vou compartilhar para não crescer, não. A gente sabe como é prazeroso passar isso adiante. Eu mostrei para o pastor, Quando acabar isso, a gente faz um entretenimento. a gente faz um show gospel, né? Eu mostrei para o pastor, e esse eu cito o nome com toda a segurança, é um professor que eu acompanho, o professor Lucas Gesta, de História da Igreja, e tem o famoso Quem Sou Eu dele. E tá lá, professor universitário, mestre em História, doutorando, tem toda a carreira acadêmica dele, e tá lá também no meio de toda a carreira acadêmica dele e profissão dele, tá assim, professor da EBD. Aí eu vou no Thiago Kaifer, historiador do pentecostalismo, cara da Assembleia de Deus, professor, mestre em história pentecostal, tá lá, professor da escola bíblica. Gutierre Siqueira, que está sendo fundamentado, um dos livros dele está fundamentando a nossa aula, presbítero da Assembleia de Deus Belém, lá em São Paulo, professor da escola bíblica. Não abandonaram as suas origens de discipular, de desenvolver. Tem as suas agendas, tem os seus valores como professores, que não é barato, é trabalhoso, nada mais justo, mas também tem a sua disposição para a igreja, gratuito, ensinando, que são exemplos a gente ser seguido. Tem um teólogo que ele fala, mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Mentes da teologia pertencem à igreja, servem à igreja. Primeiro papel não é a faculdade, não é o fazer teologia para vender curso, não. É fazer teologia para ensinar vocês, para disponibilizar isso para vocês. E que o Espírito Santo continue nos dando essa visão, que proteja o meu coração e de todos os professores da soberba, do orgulho, da ganância, e que a gente tenha sempre essa humildade, esse espírito de humildade, a humildade do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir? Eu vou pular para a onipotência, que ainda tem mais coisas. Tem outros versículos que eu deixei lá, 1 Coríntios 2,10, Jó 16,13 para a onisciência, mas vamos lá em Jó 33,4, vamos pegar é legal a gente ir no Antigo Testamento, para a gente ver que o Espírito Santo já está expresso no Antigo Testamento. Ele não é uma novidade, ele não é um conceito novo, ele já existia, ele já estava sempre ativo desde o princípio. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tem uma versão que diz que a inspiração do mundo. Quando Deus te fez, Ele está inspirado. Soprou, olha, e é legal o Todo-Poderoso. Essa palavra já define o Espírito Santo. Todo-Poderoso. Não há poder acima dele. Ele é onipotente. Amém? Então, atributos divinos no Espírito Santo, comprovando que ele é Deus. A pessoa do Espírito Santo. Deixa eu mudar o slide aqui.
Vamos. Aí. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma energia, uma força, uma influência. Ele age, tem sentimentos, títulos e possui vontade. Amém? Então, deixa eu pular para o próximo. Oh, glória. Agora foi. Antes de entrar nesse, visto tudo que a gente estudou hoje, até agora, ficou claro sobre a pessoa do Espírito Santo? Vontade, intenção, agir, ele é uma pessoa. Nós vamos, agora essa parte é um pouquinho mais densa, por isso que eu vou mandar os slides com urgência para vocês lerem depois. Dúvidas podem me chamar depois também, dúvidas aqui também, por favor. Porque a Bíblia, nós temos que analisar a literatura. O que é a parte de literatura? A parte que é escrita. Os recursos de uma língua que os autores usaram para descrever o Espírito Santo, para descrever o Espírito Santo de Deus. E esses recursos deixam claro o Espírito Santo como pessoa. Então vamos ler. O versículo é lá em Atos 13, capítulo 2. Eu vou ler para os irmãos. Vamos usar essa versão aqui, tá? Mas se quiserem abrir, fiquem à vontade. E a gente pode ir comparando também. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, isso está lá em Atos 13, 2, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separem-me. O pronome oblíquo átono me, que é esse me no final, é traduzido do grego moi. Os pronomes pessoais de caso reto e oblíquo exercem uma característica linguística indicando o Espírito Santo como uma pessoa. Então esse me não tem como eu usar para coisa. Não dá para a cadeira falar separe-me. Isso é usado na língua portuguesa e também no grego, esse pronome oblíquo, se dirigindo a uma ação para uma pessoa. Esse me é para alguém que está fazendo uma solicitação. Amém? Então, é uma característica linguística do Espírito Santo como pessoa. Se ele fosse uma energia, uma força, ele não teria como falar. Ele teria que usar, fosse uma influência. E aí, o Espírito Santo, pela boca de Paulo, falou, separem-me. Não, o Espírito Santo é bem direto, ó. Disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu os tenho chamado. Na tradução para o português, o pronome eu está oculto. Não aparece lá, ó. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O pronome eu está oculto, pois se trata de uma oração com um sujeito implícito, ou seja, o sujeito está oculto nessa oração. O sujeito está implícito. Mas há um eu ali. Isso é característico da nossa língua portuguesa. Eu só é usado para pessoa. É um pronome usado na língua portuguesa para pessoa. É mais uma prova linguística de que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que, Stefano? Porque um autor, quando ele escreve, ele tem a intenção de transmitir uma mensagem, para que esta mensagem não seja mal entendida. Por isso que a Bíblia é de dual autoria. O autor tem uma intenção que é inspirada pelo Espírito Santo para que se garanta que não haja erro
controvérsia daquilo que está sendo transmitido. Intencionalidade do autor. Quando ele usa esse pronome ali que está oculto, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, está colocando o Espírito Santo como pessoa. O autor não colocou para a obra que Deus tem chamado, distinguindo o Espírito Santo de Deus, mas para a obra que os tenho chamado. E quando eu vejo essa intencionalidade do Espírito Santo, essa vontade, essa ação onde ele fala e ele separa para si, eu vejo o Espírito Santo como uma pessoa. Lembra do que o filósofo disse? Penso, logo existo. O Espírito Santo, ele existe, porque ele pensa e de maneira superior ao nosso pensamento. Ele deu origem a todo o pensar. Amém? Vamos para o próximo slide. Stefano, mas, agora vai engrossar o caldo. Eu pulei, perdão. Mas, é na língua portuguesa. E nas outras línguas? Algumas eu vou saber falar, outras não. Então, por favor. Lá em cima, nós temos lá o espanhol. Aparta-me a Barnabé e a Saulo para la obra ou yo. O eu, entre parênteses, que está em oculto. Que lo es chamado. Espanhol. Temos o francês. Mettez-moi à part Barnabé e Saulo. Por l'œuvre laquelle, não vou saber falar, gente. Je les appelle. Esse é no francês, tradução de Louis II. E no inglês, while they worship the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Vou explicar para os irmãos agora. Assim como no português, e em outros idiomas românticos, o que são idiomas românticos? Línguas que vieram da língua de Roma, do latim, idiomas românticos. Francês, italiano, etc. O pronome me é sempre explícito, ou seja, ele não pode ser escondido, tem que aparecer na gramática. Já o pronome eu, geralmente ele é oculto, ele é escondido em idiomas flexivos, como o português, o latim e o grego. Então, nessas línguas, o pronome eu, ele pode ser oculto. Tanto que nos originais ele é oculto no grego. Já no francês e no inglês, olha a observação. No francês e o inglês, utilizam da mesma regra para o pronome oblíquo, que é o objeto, deixando sempre explícito. Para o pronome sujeito eu, os idiomas analíticos, que é o caso do francês, do inglês, do alemão, deixam o mesmo escrito de forma explícita, devido às suas regras gramaticais. Ou seja, o pronome eu no francês é o je. Aquele je les appelle, que é eu os tenho chamado, no inglês é which I have called them. Esse I e esse G são obrigatórios a aparecer porque a estrutura gramatical do idioma pede isso. Ou seja, tanto no original quanto nas traduções em diversos idiomas, eles usam dos recursos linguísticos e gramaticais para deixar bem claro: o Espírito Santo age, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Estudar a Bíblia em detalhes é isso. Tudo aponta para Deus, comprovando Deus e nos dando o melhor entendimento de Deus. Fiz uma observação, vou ler para os irmãos. Mesmo em outros idiomas, os tradutores bíblicos seguiram a proposta linguística dos originais, deixando claro a pessoa do Espírito Santo como alguém que tanto age quanto recebe ação. Ele age e recebe uma ação. Essa percepção é relevante e nos leva a buscar a sensibilidade na leitura bíblica, conectando a bibliologia com todos os ramos da teologia. A bibliologia que nós tivemos aqui, que estudamos tradução,
Gente, não caiam em falácias de que a Bíblia foi adulterada, que os originais eles não existem, de que não é 100% confiável, de que os reis mexeram. Tudo falácia, comprovado pela história teológica, ou seja, teólogos que são historiadores, e comprovado pela história da história secular, científica. O maior livro onde os seus originais têm o maior número de preservação, não há comparação em relação à Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Falei uma vez em aula, vou repetir, não lembro o número exato, posso buscar para os irmãos. Se eu pegar um filósofo grego de 400 anos antes de Cristo, e eu tentar pegar os originais deles, tem coisa de... O que mais tem cópia não chega a 100 cópias. Não chega a 100 cópias. Um Platão da vida. Chega a 20, 30 cópias originais. Só o Novo Testamento, 500 cópias originais. Só o Novo... mas os originais lá, o papel que o Paulo escreveu. Impossível manter-se isso preservado até hoje. Nenhum livro, seja bíblico ou não, filosófico, nenhum livro da antiguidade tem preservação do seu primeiro papel escrito. O que se tem são cópias que foram feitas, e gente, se você estudar 1% de tradução, não é de tradução bíblica, 1% de tradução de documentos antigos, você vai sair mais crente na veracidade da Bíblia. Porque é de altíssima confiabilidade. A bibliologia vai conectar com todos os ramos da teologia quando nós lemos a Bíblia nos detalhes. Por isso, por que é importante estudar os originais, Stefano? Porque há uma riqueza muito grande nos idiomas originais. Preciso ser um especialista em grego koiné, preciso ser um especialista em aramaico ou em hebraico para trazer uma boa exegese, uma boa pregação? Não precisa. Um conhecimento básico, você já vai fazer muita diferença na pregação. Diferença essa que vai refletir no reino de Deus. As pessoas vão ver uma pregação cristocêntrica, fiel à Bíblia, contextualizada, e você vai fazer a diferença no reino de Deus. Não sei, não tenho domínio, pega lá um dicionáriozinho de grego, tem ferramentas, tem site que te coloca qualquer versão em português e qualquer versão antiga lado a lado, que te dá as traduções, você só passa o mouse em cima, vai comparando, inclusive estou usando para montar nossos estudos. Então, essa é a importância de ler a Bíblia nos detalhes. Amém, irmãos? Até aqui está tudo ok, essa parte mais grossa, né? Gramática de diversos idiomas. Mas eu espero que os irmãos entendam que isso é para... Meu Deus, de novo? Aí. Que... Ô, Fernanda, não sei se é uma energia que está aí. Ai, Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Ri com a gente, Senhor, que a gente é falho. Dúvidas, gente? Eu vou uma pausa aqui. Dúvidas? Muita informação? Vai ter o vídeo aí. Tá gravando aí, gente? Tá certinho aí? Tá? Que bom, graças a Deus. Vai ter glória, vai ter o vídeo aí gravado. Então, características pessoais. Olha lá, como pessoa divina e distinta dentro da Trindade, a Bíblia revela diversas características pessoais do Espírito Santo. Atributos intrínsecos a um ser existente, como inteligência, vontade, sentimentos, sabedoria. Não entristeçam o Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo demonstrando sentimento de se entristecer. O Espírito Santo tem inteligência, João 14, 26. Esse a gente só vai ler bem rápido, só para a gente ter a noção do versículo. João, capítulo 14, verso 26.
Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A inteligência do Espírito Santo. Sabedoria, 1 Coríntios 2, capítulo 2, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Irmãos, suplico-lhes, não, estou no 1, perdão, deixa eu voltar aqui. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois gente, isso é tremendo, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém? E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado. Vamos repetir bem alto assim, ó, nos tem dado gratuitamente. E tem gente gastando 3, 4, 5, 7 mil com imersão cristã. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos dê a coragem de falar essa verdade, de não nos calarmos e denunciarmos na tribuna de Deus essas verdades. O Espírito Santo tem vontade, está lá em Atos 16, no próprio 12:11 já foi falado sobre vontade, mas Atos 16:6, a escrita de Lucas é maravilhosa, é o Espírito Santo do começo ao fim. Gente, leiam o Evangelho de Lucas durante essas aulas de pneumatologia, leiam o Evangelho de Lucas e leiam Atos dos Apóstolos. Vocês vão ver o Espírito Santo não para. Movimento total, vocês vão ver o vento do Espírito mesmo, soprando aonde ele quer soprar, agindo como ele quer agir, isso é maravilhoso. Atos 16:6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo fez, os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, o Espírito Santo aí não prega, não é o momento. Espírito Santo deve direcionar o nosso evangelismo. Eu sempre atribuo, né, pastor? Fizemos aqui, tentamos fazer o evangelismo das bandeirinhas, choveu. Fizemos do chocolate, derreteu o chocolate, fez sol. Outro evangelismo também choveu. Eu atribuo ao Espírito Santo, não vai me desanimar. Vieram 2 pessoas, eu atribuo ao Espírito Santo. Senhor, se vieram 2, é porque esses 2 estão capacitados para o evangelismo, para estar aqui. Se veio 1, esse 1 é capacitado. Se vieram 10, os 10 estão capacitados. Ah, irmão, mas a igreja precisa ser motivada para evangelizar. Vamos resolver, pastor, nós temos um problema para resolver de evangelismo. Temos um problema. Tem uma agência, uma agência de pesquisa supervisada, ela constatou que essa geração, o maior problema do evangelismo, não vou dizer o maior problema do evangelismo, que os jovens dessa geração, os jovens da igreja atual, eles não se dedicam ao evangelismo, eles não gostam do evangelismo, e eles são mentalmente ensinados a não fazer evangelismo, porque eles acham que o evangelismo é eu bater de frente com a religião do outro. Foi impregnado na educação. Então, eu estou indo contra a sua religião, então não vou evangelizar. Isso acontece nas faculdades, isso acontece em todos os lugares. Os jovens atuais não estão. Mas essa agência de pesquisa, ela sempre usou nos jovens.
entendeu? Dessa intolerância religiosa. Só vou falar com o mistério. Não, mas ele é católico. Não vou ser intolerante com ele. Nós vamos ser amigos. É um conceito que foi introduzido já desde a educação. Aquela frase, futebol, política e religião não se discute. Eu vou tirar o futebol, porque o futebol realmente é gosto. Agora, política e religião se discute. A política, eu deixo aqueles que são da política à discussão. É o campo das ideias a quem pertence e não pertence a mim. Eu gosto do campo da religião. É o campo da igreja. E eu vou citar algo aqui, vai fugir um pouquinho, e eu preciso que a gente tenha essa consciência. Temos que começar a desvincular política do cristianismo. Tem que parar com esse negócio de líder político tal representar a igreja. Não existe isso, gente. O nosso campo de batalha é região celestial. Efésios capítulo 6. Armaduras de Deus, oração e súplica no Espírito a todo momento. Coríntios, para levar cativo, nossas armas são poderosas em Deus para levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nós temos que parar de vincular imagem de política ao cristianismo. Nenhum político, seja de direita, de centro-direita, não representa cristianismo. Existe uma coisa que é diálogo interreligioso. Os irmãos sabem a diferença de um diálogo interreligioso para uma concordância teológica? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma bancada no plenário que é católica apostólica romana, uma outra bancada que é muçulmana e uma outra bancada que é evangélica. Essas três bancadas concordam que o aborto é um crime contra a vida. Haverá uma parceria política de ganharmos uma votação criminalizando o aborto. É um diálogo interreligioso. A minha religião concorda com a sua e com a do Beltrano que o aborto é um pecado mortal e deve ser criminalizado. Ponto. Mas não quer dizer que a nossa fé é compatível, que a nossa fé deve passar por processos ecumênicos. Não. Evangelho é o que salva e ponto final. Levem isso para a vida de vocês hoje. Precisamos desvincular isso. Eu fico triste de ver líder religioso com grande influência defendendo político A ou político B. Fujam disso. Fujam disso. Não se envolvam na guerra de Israel e Irã, que são guerras políticas, guerras econômicas. Fujam disso. Já estou terminando, tá, Zé irmão? Então, intencionalidade em Atos 15, 28 e sentimentos em Isaías 63, 10 e empatia em Romanos 8, 26. Eu vou deixar para os irmãos pesquisarem, lerem esses versículos em casa. Eu preciso dar uma adiantada aqui. Preciso terminar isso hoje. E eu acho que não vai dar, vai ter que ficar para a próxima aula. Vamos entrar no próximo slide. Então, a distinção. O Espírito de Deus enviado em Atos 2, 33. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Está falando a respeito de quem? Isso é uma pregação de Pedro, após o Pentecostes. Pedro está falando a respeito de Jesus Cristo. Foi exaltado à direita de Pedro. Olha só como a teologia influencia a nossa prática de fé, a nossa pregação. Ah, irmão, teologia é desnecessário. Paulo vai desenvolver na sua pregação o princípio da Trindade. E ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Então ele, Jesus, à direita de Deus, à direita de Deus. E conforme havia prometido o Pai, agora o Pai, especificamente o Pai, lhe deu para quem? Para Jesus, o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão ouvindo hoje. A Trindade expressa na pregação a importância de uma boa base teológica, porque isso aqui não é pregação de altar, isso aqui foi um evangelismo na rua, após uma manifestação de dom espiritual.
É isso que vocês vão fazer lá fora. Vocês vão falar: Jesus está exaltado à destra do Pai e Ele prometeu o Espírito Santo para quem crê nele. Você quer receber o Espírito Santo? Ah, eu quero. Amém? Glória a Deus. Esse eu vou passar bem rápido. Seriam aulas mais específicas. A paracletologia, que é uma disciplina dentro da pneumatologia, que é o ramo específico dentro do estudo sistemático da pneumatologia, que tem o objeto, o Espírito Santo como paráclito, ou seja, como consolador, advogado, errei na digitação, depois eu corrijo, e ajudador. Paráclitos é o termo grego que dá origem à palavra paráclito, significa aquele que é chamado para ajudar. Vamos para o próximo. Oh, glória! Então, o Espírito por vir foi a promessa que Jesus fez do Espírito Santo. Durante seu ministério na terra, Jesus deixou claro a necessidade de subir para que venha outro paráclito. Teremos como objeto de estudo 4 passagens do Evangelho de João, que os irmãos podem ler depois, que são as promessas. Jesus fala que Deus enviaria um outro encorajador, um outro consolador, um outro paráclito, mas ele tinha que subir para que descesse o Espírito Santo. Por isso que Jesus tinha que morrer e ressuscitar, senão a gente não recebeu o Espírito Santo. Por isso que é fundamental a doutrina que Cristo ressuscitou. Amém? Isso é cristologia ligado com pneumatologia, gente. Oh, glória, funciona. Não, é o sinal que é fraco mesmo. Então, como consolador em João 14,16, como advogado em Romanos 8,26, o Espírito Santo é quem intercede por nós, de maneira semelhante como um advogado faz diante de uma autoridade jurídica. E ajudador, o Espírito Santo nos ajuda em diversas ocasiões, como em João 14,26. Esse advogado é tremendo, porque falamos muito de Jesus como nosso advogado, mas fala-se pouco do Espírito Santo como advogado. Vocês já viram um criminoso pesado quando vai para a justiça? Equipe de 4, 5 advogados. Gente, olha que lindo isso. Nós temos um advogado no céu à direita do Pai, que é Jesus, e um advogado na terra com a gente. Nós temos uma equipe de advocacia celestial, divina, trabalhando a favor da nossa salvação. E tem crente que tem dúvida da salvação. Que tremendo isso, né? O advogado na lei, tecnicamente falando, não tem competência para falar com o juiz. Quando eu estive na minha audiência de pensão alimentícia, muitos anos atrás, para eu falar com a juíza, eu falava com o promotor de justiça, porque foi um caso que não precisou de advocacia nem nada, então eu falava com o promotor falava com... O juiz me ignorava, o promotor falava com o juiz me dava autorização para falar direto com ele, senão não poderia falar. É mais ou menos isso. O Espírito Santo fala por nós e Jesus fala por nós, ambos falando com o Pai. É como a Isabel está orando: Senhor, me ajuda, tal. Aí Jesus está lá: Senhor, morri por ela, perdoa ela, foi por ela que eu morri, ela crê em mim. Aí o Espírito Santo está falando também: Pai, eu estou ajudando ela aqui, ela é fraca, mas eu estou ajudando, estou sobre a vida dela, eu sou a garantia que ela vai ser salva, está intercedendo. Olha, isso é tremendo. Amém? Temos um promotor de justiça. Temos um promotor de justiça. Temos. E na justiça normal, assim, tem um promotor. Tem um promotor. Esse promotor que é para nos acusar, né? É um acusador. E não temos assim, um promotor entre Deus e o homem. Existe um acusador. Existe um acusador. Tem um acusador? Vamos falar que é o diabo que acusa, mas lá em Jó, e aí é uma teologia pesada, pastor, que esse até eu estou estudando, vou compartilhar o podcast com o senhor,
que é o conselho divino que há no céu. O conselho divino que há no céu. De um acusador que há no céu. Isso é tão tremendo, isso, gente, aí é estudo denso, tá? Eu não vou saber explicar em detalhes, por isso que eu não vou, mas eu vou deixar vocês curiosos e a gente pode guiar um estudo em relação a isso. A tradição rabínica do Antigo Testamento, isso é tão impressionante, que eles acreditam que quando o Deus pede o Isaac para Abraão, isso foi consequência do mesmo conselho que houve com Jó no céu. Que houve uma acusação onde levou Deus pedir Isaac para Abraão para provar a fé de Abraão. Isso é uma tradição rabínica de confiança que os teólogos cristãos usam para estudo. Não dá para ser pregado dentro de igreja, gente. Isso é algo que para a gente viajar, conjecturar, estudar, para você falar em ambiente acadêmico. Não é para você sair pregando isso na igreja, senão você vai deixar o povo doido da cabeça. O diabo vosso acusador. Dia e de noite, entendeu? Deus acusa de dia e de noite diante de Deus, né? Ele é tirado. Segundo a teologia mais completa é que ele sai e entra esse intercessor. Entre Jesus na presença. É o intercessor, que é, segundo Paulo, ele é o justificador entre Deus e o homem, né? Jesus Cristo, homem. Sim. Né? Ele é esse meio entre Deus e o homem. Por que entre Deus e o homem? Porque havia entre Deus e o homem essa acusação. Então, quando Jesus completa a sua obra, ele vai lá, tira esse acusador e ele torna o intercessor entre Deus e o homem. Então, esse promotor que é de acusação, ele sai, entra o intercessor entre Deus e o homem, e aí ele acrescenta mais um, que é o advogado. O Espírito Santo. Então, esse acusador, de dia e de noite, ele não existe mais, porque nós já estamos justificados. A acusação, aquela cédula que havia contra nós, ela foi riscada. Então, anulada. Essa acusação, ela não existe mais, porque a cédula que havia contra mim, ela já foi riscada. Foi anulada. Já foi paga. Então eu não preciso mais de promotor, eu só preciso do advogado junto ao Pai, porque eu tenho um intercessor. E esse advogado é para nos ajudar, entendeu? Nos ajudar. É quando as minhas forças ela não consegue chegar numa dimensão, eu tenho esse advogado que é o Pai. Aquele que é chamado para estar comigo. Entendeu? Chamado para estar comigo. Com quem? Comigo, com você e tal. Amém. Amém? Vamos encerrar já. Tem um slide que eu vou mandar para os irmãos depois. Só vou mostrar o da próxima aula e a gente encerra. Então, depois os irmãos vão ver aqui, ó, funções específicas das pessoas da Trindade em toda a criação. O Pai responsável pela criação, autor da salvação e como providenciador. O Filho como redentor e também na salvação, na revelação, na reconciliação e no juízo. O papel de Jesus no juízo. E o Espírito Santo também agindo na criação, na inspiração e na revelação, também agindo na salvação, na santificação, na capacitação e nos dons, e como guia e na consolação. Amém? A aula da semana que vem, gente, se quiserem ficar de pé já, a gente chorar. A aula da semana que vem. Pode, pastor? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ora, Zacarias capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué, vestido de suas roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e o vesti com trajes novos. Então eu disse: coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram um turbante. Enquanto o anjo do Senhor permanecia ali,
O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, governar na minha casa e também estará encarregado dos meus atos. Eu darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Ouça bem, Josué, o sumo sacerdote e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas, que ele tem. Aqui é essa visão de Zacarias, que tem as vestes do sumo sacerdote, né? E aí tem um anjo assim: ó, o Senhor te repreende, né? O Satanás estava acusando. Esse Satanás, esse acusador, esse promotor, estava sempre diante do trono de Deus, acusando o sacerdote, dizendo: ele é arrancado de lá e o Senhor não promulgado. E Jesus o repreendeu. Amém? Antigamente precisava ser um anjo, hoje não precisa mais desse anjo. Agora